Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai estar recebendo um amigo muito querido, Dr. Caio Augusto Cunha. Dr. Caio é um amigo meu, já já ele vai estar entrando aí, vou estar recebendo ele e a gente vai tratar de assuntos bem legais relacionados ao yoga, né? O Dr. Caio vai pedir aqui para entrar, eu já vou aceitar. Assim que ele fizer o pedido, para a gente falar sobre alimentação, sobre jejum e o que isso tem a ver com yoga também. Então, o Caio, ele é médico, né, especialista em nutrologia, meu amigo já há algum tempo. Já tá aí, né, Caio? Deixa eu ver aqui como é que eu vou te aceitar. Agora acho que apareceu para mim. Que bom te ver. Obrigado. Primeiro, obrigado aí por aceitar o convite. Imagina, é uma honra estar aqui com você. Poxa, muito legal. O Caio, a gente já é amigo há alguns anos, né? O Caio praticou durante alguns anos Hatha Yoga aqui comigo, aqui na Barra, e a gente se manteve amigo. E o Caio está no momento aí, né, Caio? Está prestes a chegar o herdeiro, né? Está em cima da hora, né? Pois é, né, Thiago? Quando você falou assim, me convidou para a live, eu falei assim: nossa, estou muito feliz que você me convidou para a live. Estou super dentro dela, mas tem um porém, né? A minha esposa está com 39 semanas de gestação e o nosso filho pode nascer a qualquer momento. Então pode ser que na hora H eu fale assim: ó, Thiago, não dá para eu fazer a live porque a Thaís está entrando em trabalho de parto. Mas deu tudo certo e eu estou aqui, né? A gente bateu um papo Não, hoje. pode acontecer também de no meio da live. Vambora, Caio, vambora que tá Não, nascendo. se vocês escutarem uns gritos aqui, eu não estou torturando ninguém, não. Que às vezes dá uma cólica mais forte, aí a Thaís dá um grito aqui, né? Mas está fazendo parte desse processo. Ah, que bom. Poxa, mas que momento abençoado, né? Vai chegar um filhão aí. Que bom, fico muito feliz. Caio, poxa, eu separei aqui algumas coisas para a gente bater um papo, né? Claro. Primeiro, eu queria que você se apresentasse um pouquinho assim para o pessoal do Instituto, né? Você é médico, nutrólogo, com uma visão toda especial aí sobre a medicina, sobre a importância da alimentação na nossa saúde, né? Queria que você fizesse uma introdução da sua maneira, do jeito que você quiser aí para o nosso público, para a gente começar esse bate-papo. Claro. Bom, primeiramente queria falar que eu fui um discípulo do Tiago, né? Eu encontrei com ele numa palestra no primeiro momento. Lembra, Tiago? Você foi dar uma palestra no Centro Espírita e eu estava na plateia e nossa relação começou ali. Depois eu desenvolvi, eu fui seu aluno, você se transformou em meu paciente. Então você é uma pessoa que eu tenho como referência até nesse processo aí de autoconhecimento, evolução espiritual. E para quem não me conhece, eu sou Caio Augusto Cunha, eu sou médico especializado em nutrologia e ortomolecular. E achei nessa medicina, onde o nosso foco principal é cuidar da saúde das pessoas, parte da minha missão de vida, que é proporcionar mais saúde e qualidade de vida para os meus pacientes, através de uma medicina onde a gente não passa simplesmente uma prescrição, mas a gente tenta agregar tanto no diagnóstico como no tratamento do paciente uma conexão mente, corpo e espírito, né? Para a gente ter um tratamento mais amplo e não simplesmente uma coisa convencional e mecânica, que é só passar remédio, é só passar uma vitamina, é só passar um nutriente. Tentar transformar também o paciente participante desse processo de cura, né? Que a gente tanto deseja. Então é basicamente isso. Eu tenho a minha clínica, né? Sou fundador do Vida Instituto Médico, que é uma clínica que fica aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu já atendi na minha clínica mais de 2.000 pacientes diretamente, né? Eu atuo muito na área de emagrecimento, longevidade, performance em atletas, atendo qualquer pessoa que queira melhorar a saúde e é basicamente isso, né, Tiago? E claro que eu sou um defensor e praticante do jejum intermitente como um estilo de vida, não simplesmente como um método para você emagrecer e alcançar saúde, mas como um estilo de vida. Muito bom, Caio. Eu vou entrar nesse assunto do jejum, deixei ele um pouquinho para daqui a pouco, porque muita gente quer saber, né? Muita gente pergunta. Claro,
É um assunto que está na moda. E é interessante que, como você falou, né, como o yoga se encontra, né, nessa sua medicina, né? Essa questão da mudança da alimentação, do corpo, da mente. E aí eu queria te perguntar um pouco isso, Caio. Você acredita, né, se você tivesse que botar um número, assim, quantos por cento, né, do nosso estado de saúde dependem diretamente, né, da qualidade da nossa alimentação, do nosso cuidado com que a gente se alimenta, da nossa dieta, né? Porque, assim, eu encontro em você essa medicina olhando para isso, né? Mas a gente vê também numa medicina, talvez, né, mais ampla, alguns médicos não têm muito esse cuidado, né, Caio, de olhar a importância da alimentação na saúde da pessoa, né? O quanto é importante as escolhas que a gente faz para a gente ter saúde ou não, ou para a gente adoecer, né? Ô, Tiago, esse tema é muito importante e ele vem crescendo muito, né? Até na área médica. Antigamente, acreditava-se que era para você tratar algum paciente, era simplesmente passar um remédio para ele e estava tudo certo. Onde a gente vê que isso daí não é verdade. O remédio, em muitos casos, é importante? É. Mas, na maioria das vezes, ele só vai tratar um sintoma, mas não a causa base de uma determinada doença que o paciente está. Em relação à alimentação, eu não gosto de dar muito números, não, mas eu gosto de colocar as pessoas para pensarem um pouco. Imagine um carro, né? Um carro mais veloz que a gente tem no mundo, né? Aqueles carros bem esportivos, que chegam a altas velocidades. Para esse carro ser o carro mais veloz do mundo, ele precisa de um combustível de qualidade. Se você coloca aquele combustível de qualidade, aquela gasolina aditivada, pura, esse carro vai ser o carro mais rápido do mundo e vai funcionar muito bem. A mesma coisa, o mesmo pensamento é para o nosso corpo. Se a gente coloca um combustível, se a gente coloca alimentos saudáveis, com nutrientes, vitaminas, aminoácidos, carboidratos bons e gorduras boas, o nosso corpo vai funcionar muito bem. Mas se a gente pega e coloca alimentos ruins, gasolina adulterada no nosso corpo, ele não vai funcionar tão bem. Ele vai começar a engasgar, vai te dar uma dor de cabeça, vai te dar uma diarreia, vai te dar distensão abdominal, dores articulares, uma série de sintomas que a maioria da população está se queixando hoje em dia, né, o Tiago? Então, é essa a importância. Os alimentos que nós comemos são combustível do nosso corpo. Se esse é um combustível de má qualidade, o nosso corpo, a nossa saúde, também vai apresentar algumas coisas a serem ajustadas. Não vai funcionar com maestria. Perfeito, perfeito que você colocou. E nessa imagem que você usou, né, é interessante até a gente refletir, né? Porque muita gente toma cuidado com a gasolina que bota no carro, mas não toma cuidado com a gasolina que bota dentro da gente mesmo, né? Perfeitamente, né? A pessoa está cuidando. Pô, a gente estuda nas partes de autoconhecimento tudo, né? O nosso corpo é o nosso templo. O nosso corpo é a casa que a gente está 24 horas nela, entendeu? E muitas vezes a gente adquirir um bem material, ele não está sendo complementar. Você está procurando a felicidade naquele bem material, onde, na verdade, você tem que estar bem consigo mesmo, nesse corpo aqui que você que ele te carrega 24 horas por dia. Perfeito, muito bom. E o professor gostava, num livro do professor, ele até cita, né, que a frase de Hipócrates, né, que o seu alimento seja o seu único remédio, né? Então, quer dizer, considerado o pai da medicina moderna, né, e ele fala que o alimento é o nosso único remédio. Então, quer dizer, se você realmente buscar transformar a sua alimentação, mudar seu estilo de vida, né, com prática de meditação, de hatha yoga, exercício físico, boa alimentação, você vai ter, né, com certeza, uma vida mais saudável e até depender menos, né, Caio, de remédio, de médico, porque se a gente procura o nosso equilíbrio, não tem essa necessidade que a gente vê hoje na sociedade, né? Eu até brinco com meus alunos. A única coisa que não dá prejuízo no Brasil é farmácia, né, Caio? Porque a quantidade de farmácia que abre
é uma coisa impressionante. Você não vê nenhuma farmácia fechando, você só Não. vê farmácia abrindo, né? É, E as pessoas se tornaram muito dependentes, né, de remédios que talvez numa mudança de estilo de vida, principalmente pela alimentação, a maioria desses remédios poderia ser, né, desnecessária. Então, assim, o professor falava muito, o Caio sabe, a gente já conversou sobre isso várias vezes, sobre a normose, né, Caio? A sociedade normótica, ou seja, a sociedade nesse termo de alimentação é uma sociedade que está acostumada a se alimentar mal, né? Aquela comida industrializada, pronta, no micro-ondas, o enlatado, né? Aquelas coisas extremamente processadas com muita química. E eu sei, porque você já me explicou várias vezes, isso vai acumulando, né? Isso acumula no nosso organismo, não é isso, cara? exatamente. Como você falou aí, essa frase de Hipócrates é muito conhecida, né, Tiago? A gente usa ela até um pouquinho mais extensa, né? Faça do seu alimento o seu remédio e do seu remédio o seu alimento, né? E uma coisa que você falou em questão de farmácia realmente é um ponto que a gente só vê aumentando cada vez mais, né? Tem até uma história assim que um médico chegou para um doente, né? Falou assim: "Ô, você tem que tomar remédio, não sei o quê, porque você vai ficar bom." Aí o cara fala assim: "Não, não vou tomar remédio, não. Isso daí é tudo química. Isso daí só faz mal. Isso daí vai acabar com a minha saúde." Aí o médico chega e fala: "Não, ó, tem um amigo meu que ele se deu muito bem com o remédio, ele tá super bem de vida, tá cheio de saúde." Aí o doente olha e fala: "Ah, mas quem é esse cara aí?" "Ah, é o dono da farmácia." Entendeu? Então é isso daí mesmo, né? As pessoas, é uma crença que é muito mais fácil você tomar um remédio do que você mudar a sua alimentação, você mudar os seus pensamentos, você ter um autoconhecimento do seu corpo e parar com esse o que o professor falava com esse pensamento, né, normótico, como se fosse isso, né, Tiago? Onde não é natural do ser humano ficar se queixando de vários problemas de saúde. Isso não é normal, entendeu? Pode ser até uma coisa muito comum, mas não é normal. É normal do ser humano o estado de saúde plena. E, Tiago, eu juro para você, diferente de alguns colegas médicos que adoram passar remédio para meus pacientes, eu comemoro quando eu consigo tirar os remédios do meu paciente. Por exemplo, né? Tem o caso da Tati, que é uma paciente muito querida, que ela teve eu diria, quase uma metamorfose, tanto no corpo dela como na mentalidade dela. Ela foi uma paciente que me procurou uns 4 anos atrás, acima do peso, com diabetes tipo 2, tomava 2 tipos diferentes de medicação para controlar a diabetes. E nisso a gente pegou e começou esse processo de uma alimentação saudável, da prática de atividade física. E, Tiago, 4 anos depois, ela já perdeu mais de 35 quilos. E ela parou de tomar os remédios para diabetes porque a gente conseguiu reverter a diabetes dela. Que é o seguinte, a grande maioria da sociedade desenvolve a diabetes tipo 2, que é causada única e exclusivamente pelos maus hábitos alimentares. Então, a maioria faz o seguinte, continua comendo um monte de coisa que não deve e toma o remédio como se ele fosse solucionar o problema. Mas a pessoa não ficou doente pela falta do remédio. Ela ficou doente porque ela está comendo muito mal. Então, se você equilibra a alimentação dessa pessoa... Oi, deu uma travada aí. Voltou. Você equilibra a alimentação. Dessa pessoa, você acaba com esse problema, se foi ocasionado por alimentação. Entendeu? Então, a gente conseguiu tirar o remédio dessa paciente. Olha só que coisa. E hoje ela está livre. Ela já está sem há 4 anos que eu estou falando para você. Porque isso é uma coisa também que talvez impulsionado pela indústria, né, Caio? Alguns tratamentos, alguns médicos, eles dizem que uma vez que você comece a tomar remédio para pressão, ou para o coração, ou para diabetes, não, você vai ser escravo do remédio para o resto da vida, né? A gente sabe que antigamente era falado assim, né? Ah, uma vez que tomou remédio de pressão, nunca mais você vai poder parar. E não é verdade, né? Contanto que você mude, né, como você estava falando, contanto que você mude seus hábitos alimentares, você emagreça, tenha uma vida mais saudável,
todos esses remédios você pode realmente reverter esse quadro, né? Sim, é possível, ô Tiago, mas desde que a pessoa esteja comprometida com fazer o dever de casa dela. Eu costumo fazer a seguinte analogia lá no consultório. Uma vez que o paciente me procura, a gente vira sócios de uma empresa chamada emagrecimento, de uma empresa chamada saúde. Eu sou o cara que vou fazer todo o projeto, a arquitetura, só que quem vai executar é o paciente. Eu falo assim, ó, você é o peão de obra, você que vai colocar a mão na massa. Não adianta eu ficar aqui conversando com você e te passar a sua suplementação conforme as suas necessidades, se você não fizer o dever de casa. Então, o paciente ele tem que fazer parte desse processo de cura. Isso aí tem tudo a ver com yoga também, né, Caio? Que a gente fala muito isso, né? Quer dizer, não é um tratamento, na verdade, é um treinamento, onde o próprio aluno tem que fazer, né, as suas práticas, a sua meditação, o seu Hatha Yoga, né? Não depende do professor, não depende de você ficar passivamente esperando que alguém resolva as questões. Você bota a mão na massa e você... Eu trouxe uma frase aqui do professor que eu queria que você comentasse, olha só. Como sistema ideal e completo de saúde e vida feliz, a Hatha Yoga confere muita importância à nutrição. Então, o professor diz que geralmente a gente acaba se perdendo, né, Caio, nessa questão da nutrição, por três coisas, né? Pela idolatria ao paladar, né, ao prazer do paladar, pelo estômago dilatado, quer dizer, cada vez que a gente come mais, a gente mais quer comer, né? E pela necessidade do plano do inconsciente. Ou seja, muitas vezes a pessoa come, mas na verdade não é a comida que vai preencher, né? Ela quer preencher alguma coisa de algum sentimento, de alguma falta, através da comida. E isso leva, com certeza, né, ao desequilíbrio e provavelmente à obesidade. Você concorda com isso, Caio? Você acha que a gente vive a idolatria do paladar, por exemplo? Ô, Tiago, eu não conhecia essa frase do professor, mas ó, essa frase aí, ela reduziu livros de 500 páginas com uma frase, entendeu? É exatamente isso que está acontecendo isso hoje em dia, né? Quem trabalha com emagrecimento, com obesidade, sabe que isso daí é a realidade de hoje. Vamos para os pontos. Se eu esquecer a ordem, você me ajuda, né? Você falou que é a idolatria do paladar, né? As pessoas Isso. hoje, elas estão querendo comer o quê, né? Aquele alimento muito palatável, aquele alimento que você coloca na boca, assim, você tem uma explosão de sabores. E esses alimentos são os alimentos açucarados e os alimentos cheios de gordura industrializada, aquela gordura trans. Esse tipo de alimento você coloca na boca e você tem aquela explosão de sabores. E na Ayurveda fala que quando você estimula, né? Que eu fiz a especialização em Ayurveda também. Quando você estimula apenas um ou dois paladares, isso gera uma compulsão no seu organismo. Porque era necessário que um alimento gerasse todos os paladares. E nisso mandariam uma mensagem para o seu cérebro, falando assim, ó, tá vindo alimentos ricos em nutrientes. Então, essa primeira colocação, ó, só confirmando, isso daí é um fato, não é um mito, não, tá? E a segunda que você falou foi do estômago, né? A gente está cansado de saber que o nosso estômago ele é um órgão elástico. Ou seja, se você coloca alimento demais, o que acontece com ele? Ele vai começar a dilatar. E uma vez que ele dilata, você consegue consumir cada vez mais. E o contrário também é verdade. Se você come cada vez menos, o seu estômago ele tende a reduzir de tamanho. E, naturalmente, você vai sentir menos fome. Ô, Tiago, eu vou falar uma notícia meio chocante agora. Pacientes que fazem aquela cirurgia bariátrica para redução do estômago, tá? É comum que 90% desses pacientes comecem a engordar após 5 anos de cirurgia. Olha só que dado assustador. E esses pacientes tiveram o seu estômago reduzido. Só que de tantos eles insistirem em colocar mais comida ali, o que acontece? Aquele estômago que estava reduzido cirurgicamente, ele começa a aumentar novamente. Então,
Mais uma vez, confirmando isso daí que você falou. E por último, né, essa parte do inconsciente é algo fantástico. Por quê? As pessoas hoje, eu estava até conversando com o meu professor de jiu-jitsu hoje, que as pessoas elas deixaram de fazer coisas que deixam elas felizes. Então elas ficam o tempo todo buscando prazeres imediatos para essa felicidade que você não está tendo no seu dia. E elas acabam fazendo isso muito na comida novamente. Você come um alimento, às vezes não é por fome, mas é por uma carência emocional. É a falta de felicidade, é a falta de alegria, entendeu? É a falta de satisfação. Tem um livro que é muito interessante, quem quiser anotar aí, chama Você Tem Fome de Quê? E ele fala justamente isso. As pessoas comem não é propriamente pela fome do alimento, mas por uma deficiência emocional. Então, ó, eu vou até adotar essa frase aí, que eu vou começar a utilizar mais ela. Vou colocar até no consultório lá. Muito boa. Quer dizer que o professor podia trabalhar com nutrição também, né? Pô, tá pós-doutorado já para o professor. Mas isso é interessante, né, cara? Essa última parte dessa fome emocional, porque muita gente pergunta também, né? Ah, mas o yoga emagrece, o yoga ajuda a emagrecer. Nessa parte, com certeza, né, Caio? Porque se a gente aprende nas técnicas do yoga a respirar melhor, a meditar, a conhecer as suas emoções, né? A direcionar melhor suas escolhas, os seus prazeres também de vida, né? Então, muitas pessoas conseguem emagrecer porque, como você falou, na verdade, elas confundiam a fome com alguma outra carência e acabavam descontando na comida. Então, o processo do autoconhecimento, sim, pode ajudar, né? Eu sei que você não gosta muito de pegar um alimento e colocar como o mocinho, né, o herói do momento, e nem condenar completamente nenhum alimento. Mas, por exemplo, eu sei também que você fala bastante da questão do açúcar, né, Caio? Isso é uma questão que as pessoas realmente, a grande maioria, talvez não conheçam os malefícios que o açúcar branco, principalmente, né, todos os derivados aí do açúcar branco, podem trazer para a nossa saúde. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você falou aí que alguns alimentos, né, que explodem na boca e tal, criam um certo vício, né? Eu acho que o açúcar se encaixa um pouco nisso também, né? Totalmente, Thiago. Eu vou até aqui pegar um dado que ele é muito interessante, que ele faz associação do açúcar branco com a cocaína, entendeu? Meu Deus do céu, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? É sabido que ambas as substâncias, né? Quem aqui ouviu falar de droga, né? Sabe que a cocaína é uma droga altamente viciante, né? Só que o açúcar, ele é mais viciante do que propriamente a cocaína. Eu vou reverter a imagem aqui só para mostrar para o pessoal aqui o que eu estou falando, ó. Ó, é essa imagem aqui. O açúcar é 8 vezes mais viciante que a cocaína. Isso daqui foi uma tomografia computadorizada que fez em um paciente usuário de cocaína e num paciente usuário de açúcar. Essas partes aqui mais verdinhas é que foram mais estimuladas, que são centros do prazer. Só que você vê no usuário do açúcar, está brilhando muito mais do que propriamente na cocaína. Entendeu? Agora vamos virar aqui de novo. E hoje em dia, né, Caio, assim, a nossa sociedade, o consumo, né, de açúcar pelas pessoas é uma quantidade absurda, né? Na população em geral, né? Por que começou isso, né, Tiagão? É muito importante a gente falar. Essa inversão que a gente chama da pirâmide alimentar, que antes você usava mais os produtos naturais e foi ocidentalizada, a gente começou a usar mais produtos industrializados, começou em 1950, quando quiseram taxar as gorduras naturais como as real causadoras, né,
dos problemas cardíacos que estavam começando a aparecer e tudo mais. Então, o que fizeram com a sociedade, de um modo geral? Convenceram elas que os carboidratos, o açúcar, eram alimentos que eles tinham que incluir na sua dieta diária. E eles começaram a fazer isso. E uma vez que fizeram isso, a epidemia de obesidade deu um salto. E as pessoas começaram a ficar mais obesas, começaram a ter mais problemas cardíacos e começaram a desenvolver cada vez mais diabetes. Então, foi o contrário do que eles queriam fazer, entendeu? Então, é um alimento que a gente não pode consumir diariamente. E muitas pessoas se enganam com açúcar, falando assim, não, esse açúcar aqui é saudável. Não, esse açúcar aqui não é saudável. Pessoal, preste atenção. Não existe o açúcar mais saudável. Existe aquele açúcar que é menos pior, tá? Então, vamos lá. Qual é o pior de todos os açúcares? Os açúcares refinados. Aquele que é quase um pozinho. Esse daí são alimentos que a gente chama de calorias vazias. Ele só tem caloria e não tem nutriente nenhum para oferecer para o seu corpo, tá? Então, açúcar refinado, o açúcar cristal, o açúcar demerara, o açúcar orgânico, tudo isso é açúcar. O que vai mudar é que, vamos supor assim, o açúcar demerara, ele é menos refinado, entendeu? Do que o açúcar branco. O açúcar mascavo, ele é menos refinado do que o açúcar demerara, entendeu? E a rapadura é menos processada ainda. Doutor, mas tem o açúcar de coco, esse daí pode? Ele continua sendo açúcar. Então, se você consumir em excesso, ele também vai acabar te engordando. E essa questão do vício, né, Caio? Que aí a pessoa, quanto mais ela come, mais ela vai buscar coisas doces, mais ela vai, né? Exatamente. Quanto mais você treina suas papilas gustativas pro gosto doce, mais elas vão pedir. Porque a gente mostrou que essa dependência não é nível só de paladar, não, Thiago. É a nível de sistema nervoso central. Eu atendo pacientes e falo assim, eu sou viciado em doce. As pessoas falam para mim isso daí. Eu não consigo ficar sem doce, entendeu? E é um processo que a gente tem que fazer, que o paciente tem que querer muito parar com isso, entendeu? E a primeira dica que eu dou para todo mundo que está aqui é o seguinte: existem certos tipos de alimentos que a gente não deve ter em casa. Então, evite comprar açúcar para dentro da sua casa, doces. Se você quiser consumir de uma forma eventual, você vai consumir quando você estiver fora de casa. Mas você não pode estar com o inimigo dentro da sua casa, pô. É verdade, isso aí, sem dúvida, né? É melhor nem ter em casa para não correr o risco de cair na tentação, né, Caio? Isso aí. Caio, para terminar essa parte que eu queria falar da alimentação, eu queria passar para o jejum, mas no yoga, você sabe, a gente já conversou também sobre isso em aula e aí no consultório também. O professor falava muito, né, que a alimentação não é só a comida, né, Caio? A gente se alimenta também do que a gente vê, do que a gente lê, do que a gente escuta, hoje em dia das mídias sociais, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, as pessoas às vezes elas até olham para a alimentação, mas elas acabam também se intoxicando por outras formas, né? Através de filmes ou novelas ou mídia social, ou então, assim, a alimentação é tudo que entra na gente, né? Através dos sentidos também. E tem tudo a ver, quer dizer, se a gente está tentando tomar conta, né, e a gente precisa melhorar a nossa alimentação de comida, que a gente também olhe esse lado de mudança mesmo do estilo de vida, né? O que eu vou consumir, o que eu quero que entre no meu estado mental. Porque tem uma coisa, né, Caio, que a gente fala no yoga, que o alimento, a parte sutil do alimento, vai formar também os seus pensamentos, vai formar a qualidade dos seus pensamentos. O Ayurveda fala muito disso, né? Então, quer dizer, se você come alimentos muito intoxicados, muito apimentados ou muito rajásicos, você vai acabar tendo uma mente
muito acelerada. Então, assim, quando a gente começa a mudar a nossa alimentação, a gente muda também a maneira de pensar da pessoa que está ali se transformando. Você concorda com essa colocação? Concordo e assino embaixo, Thiago. O que acontece? Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que fala que é o seguinte, que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, do que adianta você estar ali com um prato todo bonitinho, saudável, se você está continuando a ver programas de televisão ali de um fast food, ou de matança, tiro, notícias ruins, porque isso daí vibra no seu corpo e gera uma série de reações, entendeu? E o exemplo da comida que você está falando, como que a comida interfere no nosso estado emocional, é só você lembrar daquela comidinha de mãe. Você lembra, Tiago, quando tipo assim, você estava fora de casa, aí você chegou na casa da sua mãe e ela fez aquele seu prato favorito. Ó, às vezes não era nem uma coisa muito saudável, tá? Mas ao comer aquilo dali, ela tinha colocado tanto amor, tanta energia, que você tinha um bem-estar fora de sério, entendeu? Então a intenção, por isso que comida de mãe é tão boa, só que ela coloca a intenção do amor ali, entendeu? Diferente de outros tipos de comida. Por exemplo, você come essa comidinha da sua mãe, você se sentiu muito bem. Você vai lá e come uma feijoada, como é que você se sente? Você se sente pesado, carregado, entendeu? Eu não estou falando que a pessoa nunca pode comer feijoada, mas é algo que você nem consegue comer todo dia. Você come um alimento desse, o que você fala? Nossa, preciso deitar, preciso descansar. E é isso que está acontecendo aí com a normose da população. As pessoas estão se intoxicando de alimentos ruins, elas não funcionam bem, elas assistem coisas ruins e elas não entendem, acham que isso daí é tudo normal, né? E não é para você aceitar uma coisa como essa, né? Eu costumo dizer que, tipo assim, a maioria das pessoas, tirando da parte do emagrecimento também, as pessoas estão... Uma das queixas mais prevalentes hoje em dia, além do excesso de peso na medicina, é a questão da insônia. Aí você vai perguntar a essa pessoa assim, mas você vai dormir, você deixa o celular longe do seu quarto? Ah, não, doutor, pô, eu vou dormir, eu já pego aquilo dali. E muitas vezes está vendo o quê? Está vendo uma série violenta, está vendo o Jornal Nacional, onde só traz coisas ruins, número de mortes e tudo mais. Em vez de pegar um livro, colocar uma penumbra no quarto e ler, porque é isso daí que você falou, o que nós vemos, o que nós pensamos também nutre as nossas emoções e a nossa alma, né, Tiago? Perfeito, sem dúvida, Caio. Por isso que é muito importante, né, para a nossa saúde essa mudança que o professor chamava de holística, né, uma mudança total do ser humano, né? A gente não pode separar demais, né? Isso é só da saúde, eu estou doente, mas isso é uma questão desse problema físico. Não, quer dizer, a nossa alimentação, o nosso estado mental, ele vai influenciar na nossa saúde o tempo todo, né? Então, muita gente, às vezes, adoece de várias questões e não sabe de onde está vindo, né? E, com certeza, está vindo da má alimentação, da má qualidade do sono, falta de exercício, falta do controle do estresse, né? A gente sabe que o estresse engorda também, né, cara? É legal falar isso. Né? Muita coisa, né? O que você está falando, Tiago, é o que a gente chama de uma medicina integrativa. Você vai integrando as partes. Você não usa um simples objeto como solução de cura. Não é isso. Você vai integrando várias coisas, entendeu? Pode falar, você quer falar. Não, eu queria... Não, pode concluir. Eu queria começar a falar do jejum. O pessoal já está perguntando aí. Então, vamos embora. É uma coisa que... Eu vou fazer só uma introdução rapidinha, né? É interessante, né, Caio? Porque o jejum, ele está ligado ao yoga também, né? O próprio professor falava disso lá no livro, já na década de 60, né? Da importância do jejum. Ele está ligado a práticas religiosas também, né? A gente vê várias datas religiosas. Antigamente era mais comum, até na própria Igreja Católica, né? As pessoas fazerem jejuns e tudo para meditar, para orar, para se conectar mais com o espiritual. Então, a gente tem toda essa parte religiosa, espiritual,
de busca de uma mente mais clara, né, do jejum, mas a gente tem também, né, que eu queria que você abordasse mais, os benefícios reais para a saúde física mesmo, né? Acho que muita gente ainda tem medo do jejum, muita gente acha que vai ficar fraco, que vai ter, né, que vai passar mal, que não vai conseguir trabalhar porque faz jejum. Aí a gente podia falar um pouquinho do jejum, você explicar um pouquinho, fazer essa abordagem, e também queria que você falasse do jejum intermitente, que é uma coisa que hoje em dia tá mais conhecido, e todo mundo praticamente pode fazer jejum, né, Caio? Isso aí. Tiago, eu estudo sobre jejum diariamente. Mas além de estudar o jejum, eu sou um praticante. Eu faço jejuns diariamente e tenho meus jejuns mais prolongados. O jejum, eu não gosto muito disso não, mas falam que o jejum está na moda hoje em dia, né? Por quê? Porque o jejum, ele tem um papel muito poderoso para quem busca o emagrecimento. É a ferramenta mais poderosa que existe para emagrecimento. Eu não conheço algo mais poderoso. Só que eu costumo dizer que o jejum não é só para o emagrecimento, que os benefícios dele vão muito além. E quem fala, que levanta, não, o jejum é modismo, daqui a pouco vai embora. Não, não sabe o que está falando e não estudou a fundo sobre o tema. O jejum é descrito nas medicinas mais tradicionais e antigas do mundo, que é a medicina ayurvédica e a medicina chinesa, há mais de 5.000 anos. Hipócrates falava para o pai da medicina, já falava para os doentes jejuarem. Ele tem uma frase que é o seguinte: quando você está doente e você come, você alimenta a sua doença. E faz muito sentido essa frase, Tiago, porque é o seguinte: todo mundo, quando está doente, qual é o primeiro sintoma que você tem? Perda de apetite. É como se seu corpo inconsciente falasse assim, dá um tempo, não precisa de alimento agora, até porque a maioria das pessoas coloca alimentos sem nenhum nutriente. Então, em vez de ajudar, vai ser mais uma carga tóxica para o seu corpo. Então, é natural, é da nossa natureza se adoecer e falar assim, não, comida agora não, deixa eu melhorar um pouquinho, entendeu? E os benefícios do jejum, como eu falei, vão além. Mas o que é o jejum? Que tem muita gente que não sabe. Jejum é ficar sem comer 4 horas, 5 horas. O que a gente consegue, o que é documentado na ciência, é que os benefícios do jejum é quando você fica um período por vontade própria, sem se alimentar, não vale ficar forçado, né? Por vontade própria, pelo menos 12 horas de jejum, podendo ir até vários dias, né? Você conhece aí até um colega que você me indicou que ele tem uns workshops onde as pessoas fazem jejum, não é? Então, jejum... Isso, até de 21 dias, né? São jejuns mais longos, mas... Exatamente. E quais são os benefícios do jejum para a saúde, né, Tiago? Pensa da seguinte maneira: toda vez que você coloca um alimento para dentro, não é só colocar o alimento ali e está disponível energia para o seu corpo. Você gasta muita energia ao ingerir, ao digerir, ao absorver esse alimento. Isso daí é um processo com um gasto energético muito grande para o seu corpo. E quando você fica em jejum, é como se você falasse assim, não vou gastar energia com o processo de digestão e vou dar atenção para outras funções metabólicas e fisiológicas do meu corpo que requerem muita atenção. E agora eu vou falar algumas coisas. O que a gente consegue alcançar com o jejum? Primeiro, né? Você estimula um processo chamado de autofagia. Sabe um carro que você começa a utilizar ele e as peças começam a dar defeito? Aí você tem que trocar o pneu, aí tem que trocar a pastilha de freio, a buzina que não funciona. Esse processo de envelhecimento e de desgaste acontece nas nossas células, onde as estruturas que estão dentro das células começam a dar defeitos. E corre um risco maior de você ter uma mutação, adoecimento e até mesmo um câncer.
Quando você faz um jejum mais prolongado, você estimula a destruição dessas estruturas velhas e defeituosas por estruturas novas. Então, você tem o que a gente chama de rejuvenescimento tecidual. Inclusive, tem uma ilha lá no Japão, que é a ilha de Okinawa, que é a ilha que tem o maior número de centenários no mundo. E se você vai ver o perfil dessa alimentação desse pessoal, eles praticam jejum intermitente. Então, um outro benefício por causa desse rejuvenescimento é aumentar a longevidade. Quem pratica jejum da forma correta, Thiago, tem mais energia. Por quê? Quem é responsável, quem é o motor do nosso organismo por gerar energia no nosso corpo, é uma estrutura chamada mitocôndria. Durante o jejum, você estimula a produção de novas mitocôndrias e você também estimula a manutenção das mitocôndrias pré-existentes. Então, ó, quem faz jejum... Deu uma travada aqui. Oi, querido. Opa, voltamos. Caiu, a internet hoje tá ruim aqui. Tá chovendo. Mas você estava falando... Tá chovendo, né? Tá chovendo pra caramba aí. Tá frio, né? A internet dá balança. Mas é muita energia nessa live, Thiago. Aí faz o sinal oscilar também, entendeu? É verdade. É a energia da amizade, né? Do amor, da felicidade. Poxa, é um prazer, cara, estar batendo papo com você. E você estava falando sobre como o jejum pode trazer mais energia, né, Caio? Porque muita gente, eu vi algumas perguntas, aí eu já vou abrir aí para quem quiser fazer alguma pergunta para o Caio também, mas muita gente ainda tem aquela visão, mas se eu ficar o dia inteiro sem comer, eu vou ficar fraco, eu vou ter dor de cabeça, não vou conseguir trabalhar, tem que faltar o trabalho. E, na verdade, não é isso, né, Caio? Eu também, você sabe que eu pratico jejum já há muitos anos. Às vezes eu estou mais disciplinado, faço uma vez por semana, 24 horas, faço o que você me recomendou, né? Começar com 12 para 14, para 16, né? Algumas vezes na semana. Queria que você falasse dessa modalidade também, né? Que a gente pode começar com um tempo menor e ir aumentando para as pessoas que não estão acostumadas. Mas eu, particularmente, eu queria dar só meu depoimento, já vou passar para você. O dia que eu estou de jejum é o dia mais produtivo, né, Caio? É onde a nossa mente está mais concentrada, onde você lê, você absorve melhor, a meditação é mais fácil, a prática do yoga é mais fácil, né? Então, assim, na verdade é o contrário. Você acha que ficar sem comer vai te deixar fraco, cansado, e quando, na verdade, ficar sem comer vai te dar energia, né? Exatamente. Nós já falamos que essa questão da energia vai acontecer porque você vai estimular a produção de novas mitocôndrias, e são elas as responsáveis pela produção de energia no nosso corpo. E você falou alguma coisa que eu esqueci. Foi o quê? Como iniciar os protocolos de jejum, não foi isso? Tá. Isso, eu queria que você desse uma dica e também falasse assim, antigamente o jejum clássico era aquele, né, 24 horas sem comer, não é isso? Isso. Você toma uma refeição e só vai fazer, e só água, né, Caio? Então vamos lá. Para quem está iniciando a prática de jejum, eu não recomendo que você comece tentando fazer muitas horas de jejum. Porque mais importante do que você fazer o jejum é você respeitar o limite do seu corpo. A maior parte da população não fica nem 8 horas em jejum. E como você vai começar fazendo um jejum de 16 horas? Isso daí é até colocando a tua saúde, né, em risco. Então vamos começar com protocolos mais simples. Então você vai começar com protocolos de 12 horas. Sendo que é o mais prático e fácil você fazer a sua última refeição do dia. Vamos supor que você faça a sua última refeição do dia por volta das 8 horas da noite. Até 8 horas da manhã são 12 horas de jejum. E sim, que é uma dúvida frequente, as horas de sono vão contabilizar como horas de jejum. E o que você pode consumir durante esse período de jejum sem quebrar propriamente o jejum intermitente? Então você pode consumir
água e deve consumir água em abundância. Você pode tomar chás, você pode tomar café, você pode tomar limão espremido, você pode tomar um shot, que eu adoro, que passo para meus pacientes, meio limão com água, cúrcuma e pimenta caiena. Própolis não vai quebrar o seu jejum. O que vai quebrar o seu jejum propriamente? Qualquer alimento, suplemento que contenha calorias. Aí sim você vai quebrar o jejum. E é importante falar, Thiago, que muitas vezes as pessoas falam assim, adoçante não vai quebrar o jejum. Adoçante vai quebrar o jejum, sim. Porque toda vez que você coloca algo doce aqui na sua boca, o seu corpo se prepara metabolicamente para receber algo doce. Então, a mudança bioquímica do seu corpo já vai prejudicar os benefícios do jejum. Então, é isso. Um ponto que você falou, Thiago, que eu acho que é muito importante, que a gente que faz o jejum mais prolongado, a gente sente que a gente tem muito mais energia nesse dia. E é comprovado pela ciência, tá? Quando a gente faz esse jejum, a gente começa a produzir uma substância no nosso cérebro chamado de fator neurotrófico derivado do cérebro, que é o seguinte, ele vai estimular a formação de novas conexões sinápticas, que é a ligação entre um neurônio e outro, e também vai fazer a produção de novos neurônios, como o reparo dos neurônios já pré-existentes. É o que a gente chama de neuroplasticidade, esse mecanismo. É fantástico, né? E as pessoas realmente ainda não conhecem muito, né? Você escreveu um livro, né, Caio, há pouco tempo sobre o jejum. Não sei nem se eu posso falar, se já está divulgado. Pode falar sim. Tem que até te mandar uma cópia, né, Thiago? Estou esperando que eu quero... Vou mandar hoje. Estava faltando a gente fazer essa live para eu te mandar. Vou te mandar hoje. Eu quero ler. E lembrar, né, que as pessoas podem estar aqui na live falando assim, pô, mas o Instituto Hermós de Yoga está falando de jejum. Gente, o jejum faz parte também das disciplinas do yoga, tá? Vários mestres recomendam o jejum uma vez por semana, às vezes até mais, e é o que eu falei no início, né? Pode parecer, para quem nunca praticou, contraditório, mas quando você está no seu dia de jejum, a própria prática espiritual, da meditação, da oração, do estudo, né, da prática do Hatha Yoga, até o Hatha Yoga, né, Caio? Eu lembro que o Caio falava comigo, quando ele fazia aula de manhã, lembra, Caio, comigo aqui na Barra? E ele falava assim, poxa, eu vim em jejum, já estou em jejum algumas horas, né, desde ontem, já tantas horas, e quando eu venho praticar em jejum, que era quase sempre, você vinha em jejum, né? Você falava, poxa, a prática rende mais, eu estou mais concentrado, eu estou mais alongado, eu estou mais consciente, né? O nosso corpo, né, Thiago, falando historicamente, ele foi projetado para a gente ficar períodos sem se alimentar. Se a gente for ver os nossos ancestrais, os nossos antepassados, eles não tinham essa fartura de alimento que a gente tem hoje. Hoje em dia, você abre a geladeira, você pega o que você quiser para comer ali na sua geladeira. Não tem na geladeira, você pega seu celular, vai lá e pede o iFood e vai passa, vem tudo na sua mão. Antigamente, para a gente se alimentar, você tinha que caçar ou você tinha que colher o seu próprio alimento. Então, tinha momentos ali que você ficava sem alimento e era natural do ser humano jejuar. E a gente, com esse negócio de ficar comendo de 3 em 3 horas, colocaram na nossa cabeça, Thiago, que a gente tem que comer de 3 em 3 horas, até se você não tiver fome. Você não está com fome, mas come, entendeu? Não existe isso. Você deixou, o que aconteceu, né? A gente deixou as nossas células igual umas crianças mimadas. Sabe aquela criança que só quer comer todo dia batata frita? É exatamente a nossa célula. Mas a gente mal acostumou ela muito mal, começou o quê? Açúcar, carboidrato. Açúcar, carboidrato. E todo mundo que tem um estoquezinho de gordura, você não tem esse estoque porque ele é bonitinho, porque ele é fofinho, não. Você tem esse estoque aí como reserva energética.
E ao praticar o jejum, você resgata a sua fisiologia, onde você tem que usar a sua gordura como fonte energética. É isso que eu falo. Eu falo o seguinte, Tiago, as pessoas começam a fazer jejum, elas têm prejuízo. Aí fala assim, ó, prejuízo é que começa a queimar toda a gordurinha que está no seu corpo, aí você tem que comprar roupa nova. Aí esse é o prejuízo do jejum. E assim, é impressionante, né, Caio, o quanto o professor fala isso, né? Você deu esse exemplo. O nosso sistema digestivo, ele é um forno, né? Um forno industrial que vai queimando. Só que como qualquer equipamento, se a gente não para de usar, se a gente não descansa, né? Qualquer máquina, qualquer equipamento, se a gente usar 24 horas, isso vai dar problema, vai dar um defeito, né? Perfeito. Vai dar uma doença, né? Então, e o quanto a gente ficou acostumado, né, Caio, a comer muito mais do que a gente precisa. Mesmo quando não está em jejum, né? A gente acostumou a comer um volume de comida muito maior do que o necessário para se manter saudável, né? É quase uma crença que a gente tem, Thiago, que a gente tem que comer até você não aguentar mais, entendeu? É tipo assim, você vai dar a última garfada, você fala assim, não desce mais. Aí você para de comer. Onde, na verdade, você está comendo ali mais com os olhos do que propriamente com o seu estômago ou com o seu organismo. Porque todo mundo, que se você tem que aprender a comer para se satisfazer. O que é comer para se satisfazer? É você fazer uma refeição e falar assim, estou satisfeito, e que você fica 2 a 3 minutos e já vem essa sensação. Nossa, ainda bem que eu não comi mais. Entendeu? E uma outra dica valiosa, que não é sobre jejum, mas que as pessoas comem às vezes com muita frequência, Thiago, mas elas não estão com fome, não. Você sabe o que ela está? Com sede. Então, que as pessoas hoje, ninguém bebe mais água. Entendeu? Todo mundo está no ar-condicionado do carro, está no ar-condicionado de casa, está no ar-condicionado do trabalho. E um dos principais reflexos para a gente beber água é você suar. Mas hoje praticamente ninguém sua, entendeu? Então você não perde tanta água. Então as pessoas dizem, eu vou comer um negócio que eu estou com fome. A dica que eu dou é o seguinte, pega um copão de 200 ml a 300 ml de água à temperatura ambiente e bebe. Se daqui 20 minutos você não tiver fome, você não estava com fome, você estava com sede. Então só faltava você se hidratar. Sem dúvida. E o que você falou, né? Tem até, o pessoal chama de hidroterapia, né, Caio? A gente aumentar a ingesta de água, né? Porque realmente as pessoas desacostumaram a beber água. E muitas vezes quando bebem um refrigerante ou um suco carregado de açúcar, né? Ou qualquer outra bebida que não é água, né? E essa bebida aumenta mais ainda a nossa contabilidade do açúcar, né? Exatamente. É uma água suja, né? Que só vai trazer prejuízo para a tua saúde. Rapaz, eu pensei que semana passada, acho que foi, eu atendi um paciente que falou assim, não bebo água não, só bebo refrigerante. Eu falei, se você não tirar isso da sua vida, não adianta eu fazer nenhum tratamento. Porque pensa assim, que o refrigerante, que a sua célula é um peixinho, entendeu? Que está num aquário. Se você coloca água limpa, aquele peixe ele consegue ver tudo com clareza, ele tem menos chance de adoecer. Se você começa a colocar um monte de líquido intoxicado, você começa a sujar a água do seu corpo. Aí sua célula fica mergulhada numa água suja, que favorece para que ela adoeça. A célula não consegue enxergar mais os nutrientes para ela conseguir captar, entendeu? Então tem que tirar esse tipo de coisa. Refrigerante é um veneno, né, Caio? O professor falava isso, é interessante, né, que algumas coisas que a gente vai aprendendo, aí eu vou lá lendo os livros do professor, voltando, e como ele já falava isso, lá na década de 50, 60, o professor falava, refrigerante, né, Coca-Cola, que é a mais famosa, né, falava, é muito bom. Ele falava que era bom para limpar a mármore da pia, limpar o motor do carro, mas é verdade, é isso para aí. limpar mármore, Coca-Cola deixa branquinho, limpar ferrugem de motor, desentupir, né? E como é que esse líquido pode fazer bem para a gente, né? E as pessoas ficam viciadas, né? Em qualquer refrigerante, eu falei porque é o mais conhecido, mas em qualquer refrigerante, né?
acham que não conseguem viver se não for o refrigerante, né? É. Um refrigerante é algo que fala assim, ó, isso daí é algo que vocês têm que abolir da sua vida, né? É. Caio, poxa, podia ficar aqui com você várias horas, eu também não quero abusar da sua boa vontade, mas vamos marcar outra. O pessoal Bora. é super interessado e eu queria reforçar isso, né, gente? Muita gente pode estar pensando assim, ah, mas o Instituto Hermose Yoga falando muito de alimentação e jejum. Gente, é fundamental que a gente aprenda que a alimentação é uma das coisas mais importantes para a nossa saúde física, mental e espiritual. Se a gente não mudar a alimentação, a gente não vai caminhar, né, nesse caminho de uma busca de uma vida mais saudável, mais em paz. Então, isso os yogis já falam, como o Caio falou, né, o Ayurveda, o yoga é a mesma fonte, né, vem dos Vedas. Isso já é descrito nas escrituras do yoga, do Ayurveda, há 5.000 anos, há 6.000 anos. Né? O quanto o alimento pode te trazer saúde ou pode te trazer doença. O quanto a prática de jejum é importante para a nossa saúde. Então, quer dizer, é o yoga como um estilo de vida. Se você não mudar, se você fizer, eu faço yoga todo dia, né, cara? Eu até brincava lá com os alunos, faço yoga todo dia, mas me alimento mal, vivo estressado, né? Vivo cansado, não faço exercício, tenho pensamento, uma mente negativa, né? Achando que tudo dá errado, que eu sou azarado. Como que vai ter saúde? Não tem como ter saúde. Então, assim... Tudo integrado. Tudo integrado. Então, essa medicina que o Caio traz, e o Caio é um médico super estudioso, né? Está sempre nos congressos. Eu sempre que vou lá no Caio conversar com ele, ou me consultar, ele traz uma novidade. Poxa, Tem Thiago, uma novidade aqui. Acabei de estar nesse congresso, estou estudando isso aqui, olha que legal e tal. Então, é um cara que está sempre, né, se especializando, está sempre trazendo novidades e mudando um pouco essa medicina, digamos assim, a medicina mais conhecida, né, de tratar só com remédio, de tratar só o efeito, né, e não tratar a causa. Eu falo muito isso com os alunos, né, Caio? Às vezes a pessoa tem enxaqueca a vida inteira e é algum alimento que ela está comendo, alguma coisa que ela está comendo que está intoxicando ela, que está causando isso, né? A maioria das enxaquecas crônicas, elas estão relacionadas a algum tipo de intolerância alimentar, entendeu? Você tira alimentos inflamatórios, que contenham glúten, excesso de lactose, esses pacientes melhoram, entendeu? E é muito importante você falar que, citar essas frases aí do professor, Tiago, porque hoje o que a gente está fazendo na medicina é a gente está resgatando o que foi falado lá atrás nas medicinas tradicionais. Hoje, a alopatia, esse negócio de passar remédio, é uma medicina convencional. Mas as tradicionais, as mais antigas, são essas medicinas orientais, que é a Ayurveda, a medicina chinesa. E você vai pegar os textos lá de trás e, em outras palavras, eles falavam exatamente o que eu estou falando aqui com você hoje. Entendeu? Então, a gente está resgatando isso daí. E, assim, uma prova que eu queria deixar para o pessoal é o próprio professor, né? O professor viveu aí até 94 anos com saúde, não tomava nenhum remédio, simplesmente pela alimentação, pelo estilo de vida, né? Exercício, né? Mente tranquila, yoga, meditação, ele não tomava remédio. Então, é possível, né, Caio? Às vezes a pessoa, hoje em dia a gente vê pessoas extremamente dependentes, né, de uma série de remédios e a pessoa se sente meio que escrava mesmo desses remédios. Né? Agora, é lógico, com cuidado, com acompanhamento de um bom médico, com a mudança no estilo de vida, né, físico, emocional, espiritual, você pode sim, né, junto com o médico, né, um médico que tem uma mente mais aberta, e abrindo mão desses remédios e voltando a uma saúde mais natural, né, cara? Exatamente.
tudo a gente tem que fazer com bom senso, né, Tiago? Não é porque você está assistindo aqui que você toma remédio, você vai parar de tomar o remédio agora. É todo um conjunto e precisa de orientação médica. Uma vez que você está tomando um remédio, para tirar o seu remédio, você tem que ter uma orientação médica, porque às vezes você está precisando desse remédio nesse momento. Mas é algo que a gente pode trabalhar e às vezes você pode retirar essa medicação. Tem muita gente aí, Tiago, perguntando no meu Instagram. Meu Instagram é Dr. Caio Augusto Cunha, tá? Lá tem o contato da minha clínica, que tem gente perguntando o contato do consultório aí. Eu tenho um curso sobre jejum intermitente e dentro desse meu curso a gente dá de brinde esse livro que o Tiago falou para vocês, que é chamado de O Poder do Jejum. No momento as inscrições estão encerradas, mas em breve é só você começar a me acompanhar aqui no meu Instagram, que a gente vai divulgar uma nova data para os interessados no curso sobre jejum intermitente, que os benefícios vão muito além do emagrecimento. É para quem quer ter saúde e adotar o jejum intermitente como um estilo de vida. Que bom, Caio, que bom. Aproveitando que a gente está falando aí dos cursos, eu queria lembrar, gente, que a gente também está nesse momento agora, essa semana. A partir de segunda-feira, a gente está na semana, Caio, Yoga para Todos, que é uma semana onde você se inscreve, a gente vai botar aí na bio a inscrição. É gratuita essa semana, para você conhecer o trabalho do Instituto. Então, assim, vocês vão ter várias aulas práticas de yoga e vão ter aulas teóricas também, sobre a filosofia do yoga, sobre o método do professor. Então, quem quiser conhecer mais o trabalho do Instituto, se inscreve aí, Semana Yoga para Todos. Queria agradecer muito ao Caio, dizer que eu estou em falta, mas eu vou lá no consultório para a gente bater aquele nosso papo, continuar o nosso tratamento. Te agradecer por tudo aí, que você sempre me ajuda, estamos sempre juntos. E mandar um beijo para a esposa, que ela tenha uma ótima hora. Me avisa, por favor, quando... É Bento, né? Bento tá aí, tá batendo na porta já. Então, assim que ele... Poxa, me avisa quando ele estiver chegando, para a gente mandar também nossas energias. Agradecer a todo o pessoal que participou. Lembrar também, convidar o Caio. Amanhã eu vou fazer uma live, Caio, se você tiver com horário, com o Jackson Antunes, aquele ator que trabalha na Globo e tudo. Ele foi aluno do professor, amigo do professor, e tem histórias muito legais. Amanhã a gente vai fazer uma live. Ele aparece até no documentário, né? Isso. O Jackson teve uma depressão profunda e um dos livros do professor ajudou ele a sair dessa depressão, então ele vai contar um pouquinho também. Amanhã, 19 horas, aqui no Instagram. Caio, muito obrigado. Vamos ter que marcar outra, porque ainda falta a gente falar de vegetarianismo, veganismo, voltar no jejum, voltar na alimentação. Sobre tudo. Caio, muito obrigado, querido. Obrigado mesmo. Obrigado. Dá um beijo na Thaís. Obrigado, Tiago. Dá um beijo aí na sua família toda, que eu gosto, tenho um carinho muito grande por todos também, tá bom? Queria agradecer a presença de todo mundo aqui na live também, que ficou até esse horário com a gente. E é isso aí, uma ótima semana para todos. E, alimentação saudável, beber jejum, beber água, praticar o jejum de uma forma equilibrada e tirar açúcar da sua vida. Essa é a minha dica de hoje para vocês. Valeu, Caio. Namastê, Falou, meu amigo. Thiago. Um abração. Tchau.